Então vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, falando agora de Cristo como o modelo do escolhido de Deus. Vamos então compreender a mensagem de Cristo, que deve ser pregada, anunciada, ensinada ao mundo para que o mundo creia em Cristo e aprenda a andar em seu caminho. Aprenda o caminho, a verdade, a vida, o caminho que leva ao Pai, à eternidade, o caminho da salvação, da vida eterna, que é justamente o caminho da sentença de Deus favorável ao homem, à mulher, aquele que Deus escolhe, aquele que Deus aprova, é aquele que agrada a Deus. Então, Cristo é o modelo do homem que agrada a Deus. Ele é o Filho do homem, ele é o ungido, ele é o escolhido de Deus, porque ele sempre obedece a Deus. Então ele nos ensina a andar no caminho da obediência a Deus, do amor a Deus, nos mostra o caminho da fé em Deus, o caminho da justiça, de praticarmos a justiça em todo o tempo, de obedecermos a Deus andando em retidão, andando de acordo com a vontade de Deus. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número 22, que nos diz assim: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, Pedro está pregando aos varões israelitas, ao povo de Israel, que estava ali na festa do Pentecostes, e ele então está falando sobre Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, um homem que foi aprovado por Deus. Então, alguém que agradou a Deus, o homem que agrada a Deus, o escolhido de Deus. E Deus, então, determina que este homem seja seguido, este padrão, Jesus Cristo, o escolhido, o ungido de Deus, para revelar a Deus. Então já havia uma presciência dos céus, de Deus, a respeito do seu Filho, Cristo, enviado ao mundo, mas ocorre o que? Uma revelação aos homens, que vai trazer um entendimento para a humanidade. Então precisa ser um varão, ele precisa estar encarnado para revelar a Deus a nós, a humanidade, homens e mulheres criados do pó da terra, imagem e semelhança de Deus. Então Cristo se fez homem, feito do pó, em toda a sua fraqueza, fragilidade, mas também com toda a sua possibilidade de viver em espírito, de obedecer ao Espírito de Deus, de ser cheio do Espírito de Deus, receber a plenitude do Espírito e viver dessa forma. Então a revelação de Cristo tem a ver com toda a sua vida, o seu ministério. Não só que ele andou pela terra, não só que ele sofreu, que ele morreu por nós, mas também que ele andou na unção do Espírito Santo, que ele também fez o bem. É como Pedro está dizendo aqui: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, que nós também podemos ser, devemos ser, passamos também pela visão de Deus para sermos aprovados por Deus. Essa é a nossa missão, esse tem que ser o nosso objetivo, viver uma vida que seja aprovada por Deus, que seja agradável a Deus, que venha trazer satisfação a Deus, que nós possamos cumprir o propósito de Deus ao nos criar. Aprovado por Deus entre vós com maravilhas,
prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então ele vai se manifestar, vai manifestar a glória, a graça de Deus, a revelação de Deus, comprovada. Quando Deus realizou sinais e maravilhas através de Cristo, está comprovando que Deus se agrada de Cristo, aprova a Cristo, por isso lhe dá o dom. Então nós também recebemos o testemunho do Espírito que somos filhos de Deus, e este Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e esse Espírito realiza maravilhas através de nós, nos dá sabedoria, nos dá a condição de estar aqui com a palavra de Deus aberta, trazendo versículo por versículo toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso é um milagre, isso é uma maravilha do Espírito Santo de Deus, isso é obra de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que realiza maravilhas, comprovando que Ele aprova esta vida, que esta vida é escolhido de Deus, é um sacerdote de Deus, que nós recebemos esse sacerdócio de Deus, de conhecer a palavra, entender a palavra e ensinar a palavra como um sacerdote, zelar pela palavra, tratar essa palavra com a reverência, com o cuidado, com a atenção, com o zelo que ela é digna. Tem que ser alguém escolhido, separado por Deus para manusear esta palavra. Nós só nos levantamos, chegamos aqui, abrimos a palavra e pregamos porque o Senhor tem nos escolhido. E o Espírito Santo nos põe de pé, fala conosco e nos traz, nos conduz, nos ensina, nos dá habilidade para estarmos manuseando e pregando esta palavra, tendo discernimento do contexto de toda a palavra, de Gênesis e Apocalipse. Isso é o Espírito Santo. Isto é sinal, isto é maravilha. Com maravilhas, prodígios e sinais e milagres. E Deus responde à oração e Deus capacita pelo Espírito Santo. E no meio do povo, para que o povo creia. Para que o povo pelo menos creia ao ver sinais, prodígios e maravilhas. A intenção de Deus é trazer salvação para toda a humanidade, mostrar o caminho da vida eterna, o caminho da árvore da vida, que Cristo veio para nos trazer de volta ao Éden, a árvore da vida, onde Deus espera por nós na glória de Deus. Então, Pedro está anunciando Cristo aos israelitas. E nós estaremos aqui numa série de mensagens de Cristo em Atos dos Apóstolos. Essa é a nossa determinação para os próximos dias, para os próximos estudos. No versículo 23 está escrito assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então Pedro está anunciando a Cristo, dizendo: Cristo foi entregue para realizar milagres, para estar no meio de vós, realizando milagres, prodígios, provando que Jesus era o escolhido, o aprovado de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o que agrada a Deus, o que obedece a Deus. O Cristo que pratica a palavra de Deus, o Cristo que é como Moisés, que batiza com o Espírito Santo, que ensina o caminho do povo, que abre o mar, que realiza sinais para conduzir o povo para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel, para a glória de Deus, para o reino de Deus. Uma terra toda especial, uma terra transformada, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Então, Jesus vem trazer a justiça do reino de Deus,
Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é um lugar onde reina a justiça de Deus. Então, este veio para estar no meio do povo, para que o povo conhecesse a Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, a luz de Deus se revelando no meio do povo. O povo fez o que quis, ele se entregou. Ele, para revelar a glória de Deus, ele aceitou sofrer junto com o povo, nas mãos do povo. E ele se entregou, realmente se colocou no meio do problema, no meio do vale da sombra da morte, de pessoas atribuladas, de pessoas oprimidas, de demônios, de pessoas que não conheciam a Deus, de pessoas que desprezavam as coisas de Deus. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele se colocou no meio de um povo que não sabe o que faz, que desconhece a palavra de Deus, desconhece o Cristo, desconhecia as Escrituras que falavam sobre ele, que não entendiam, não entenderam, por isso fizeram o que está aqui revelado na palavra de Deus. Por isso vocês o tomaram, porque Deus o entregou, ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Façam com ele o que quiserem, ele vai estar no meio de vocês. Ele será realmente entregue como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Vejam quem ele é e façam com ele o que preferirem, o que estiver no coração de vocês, porque essa é a vontade de Deus, seja revelado o que há no interior do coração de cada um. Deus quer escolher, e há um processo, há um procedimento para a escolha. Há algumas atividades a serem realizadas. Uma delas é Cristo no meio de vós e vocês fazendo o que quiserem com ele. Ele se entrega, ele é uma ovelha, muda. E o que vocês vão fazer? Vocês vão tosquear? Vocês vão matar? Vocês vão desprezar porque ele vem humilde? Porque ele não tem parecer nem formosura? O que vocês vão fazer com Cristo? O que querem que seja feito? Então, tudo o que aconteceu na cruz, toda a crucificação, foi porque ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. O entregaram aos romanos, então os judeus o entregam para que os romanos o matem. E o crucificaste e o matastes. Então ele se entregou. E nessa sequência, ele é o Cristo rejeitado pela carne, rejeitado pelo mundo e aceito nos céus, recebido na glória, recebendo todo o poder no céu e na terra. Então, revelando a injustiça do mundo, do pecado, da maldade, condenando o mundo e, ao mesmo tempo, vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo o mal, vencendo o pecado. E é o que nós vamos aqui continuar acompanhando na palavra de Deus. Versículo 24 diz assim: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então ele venceu, apesar de vocês o rejeitarem e desejarem que ele morresse e permanecesse morto, ele obteve a vitória. A morte não pôde resistir, a morte foi vencida na cruz pelo sangue, porque ele foi escolhido por Deus, ele foi aprovado por Deus. Deus o ressuscitou. Versículo 24 diz assim: ao qual Deus ressuscitou, porque ele agradou a Deus, porque ele foi fiel até a morte e morte de cruz, porque ele cumpriu a vontade do Pai. Esse é aprovado, esse será ressuscitado no último dia, esse recebe a promessa do Pai, esse é bendito do Pai. Então há toda essa sequência sobre Cristo ser aprovado, escolhido, e isso então ser revelado por sinais, maravilhas e pela sua ressurreição
porque foram soltas as ânsias da morte. A morte tentou prendê-lo como fazia com toda a humanidade no passado, mas a morte não conseguiu resistir ao poder de Cristo. E ele venceu a morte. E ele vem retirando as almas, as vidas da morte. Salva da morte. Salva da morte eterna, nos dá vida eterna. Sem morte. Acabou a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Cristo venceu a morte porque Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a condenação. Cristo venceu o acusador. Cristo venceu as ânsias da morte, os desejos, os direitos da morte foram anulados, aniquilados. Agora há o direito de Cristo advogado, o Senhor, o vencedor, o que venceu a morte, o que vence todas as coisas por você, vence a sua enfermidade, vence o mal, vence o diabo que oprime, vence o diabo que traz amargura, tristeza e renova a sua alegria, te dá paz, te dá vida, porque Cristo venceu tudo por nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e cravou na cruz e ressuscitou e venceu todo o mal, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a mentira, venceu a ignorância, venceu a falta do conhecimento de Deus e nos dá a vitória. Cristo é o vencedor, é aquele que nos ajuda, que nos livra da morte, que nos socorre, nos dá a vida eterna. Versículo 25, então continuamos aqui na mensagem da pregação de Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo. Então Pedro, após explicar na primeira parte o que aconteceu, explicando o que aconteceu sobre o derramamento do Espírito Santo, a promessa de Joel, ele agora, naquele momento em que todos estão atentos, esperando uma palavra de explicação, Pedro então começa a anunciar Cristo e vai mostrar aqui, vai dizer quem batizou com o Espírito Santo naquele momento, quem realiza a obra, quem é o dono da obra, quem é o Senhor. Por que isso está acontecendo? Porque o Espírito Santo está vindo do céu para a terra. Quem derramou o Espírito Santo? Cristo, o vencedor. E Pedro está explicando as Escrituras, ensinando, dando entendimento das Escrituras a respeito de Cristo. Versículo 25, então, diz assim a palavra de Deus. Pedro está dizendo, porque dele disse Davi. Então, os Salmos, Jesus falou, vocês encontram sobre mim em Moisés, nos profetas e nos Salmos. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Pedro começa a explicar que Cristo foi escolhido, agradou a Deus, ressuscitou, venceu a morte e está à direita do Pai. Então vai mostrar a autoridade de Cristo. Como que isso aconteceu? Como que essas pessoas estão falando nas nossas línguas, em outras línguas, em diversas línguas e também estão profetizando? O que está acontecendo? Então Pedro está dizendo, Cristo fez isso. O Cristo anunciado na palavra. O Cristo ao qual Davi falou sobre ele. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Este que está à direita do Pai. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Está falando de Cristo. Pedro está dizendo que esta profecia é Davi anunciando Cristo. É este que está alegre, porque recebeu a sua recompensa, a ressurreição. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. O mundo zombou dele, o mundo escarneceu na crucificação, humilhou, jogaram sorte sobre as suas vestes. Mas agora
ele ressuscitou. E é ele que está celebrando, ele está se alegrando. O seu coração está alegre com a vitória. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Ele venceu o mal, ele venceu o pecado, ele venceu a mentira dos homens, ele venceu o engano da terra, ele venceu as blasfêmias, ele venceu todo o mal. Ele teve vitória sobre todos os seus inimigos, todos que se levantaram contra ele, ele venceu, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Muitos o lançaram na morte, mas a morte não pôde retê-lo. Ele venceu a morte. Ele arrebentou as correntes da morte, os grilhões, e ele agora se alegra, e a sua língua exulta, porque a sua carne há de repousar em esperança. Na eternidade, novo corpo, na carne onde ele mostrou a Tomé, aos seus apóstolos, as suas marcas em suas mãos, e ele vive e reina eternamente. Versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele não ficou naquele lugar onde ficou o rico, onde Jesus disse que é um lugar de tormento, é um lugar de sofrer com a memória das coisas passadas, do que se fez, do que deixou-se de fazer, como deixou-se de obedecer a Deus, como foi negligente às coisas de Deus, como fez o mal, como foi violento, como mentiu, como perseguiu o inocente, o humilde, o pobre. Tudo isso lá no Hades, há sofrimento, há tormento. Mas Jesus não ficou na morte, no Hades, no inferno. Ele ressuscitou, ele não viu corrupção. Seu corpo sequer entrou em decomposição, ele não foi sepultado. Ele ficou em um sepulcro sobre a pedra e ele ressuscitou. E o seu santo não viu a corrupção, então ele se alegrou, ele venceu a morte. Continuando aqui dentro da palavra, versículo 28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Vejam bem que nós, no último estudo, falamos do texto de Isaías 64, onde fala do escolhido de Deus, que conhece os caminhos de Deus, são caminhos da eternidade, os caminhos da salvação, que levam à vida eterna. E aqui o salmista repete, o profeta é repetido, dentro do que havia dito já o salmista no passado, que aqui é citado por Pedro. Então, toda essa relação das Escrituras, de conhecer as Escrituras, o que nós estamos aqui realizando, falando, ao analisar, ao observar toda a Escritura, ao harmonizar, ao realizar aqui para achar um sentido, buscando um sentido único para a palavra de Deus, Pedro está realizando isso na sua pregação. Pedro está citando o salmista, mostrando que as Escrituras anunciavam a Cristo, e é a mesma que o profeta Isaías também já meditava, já conhecia, o Espírito Santo já trabalhava. Vejam bem a relação entre Davi, Isaías e Pedro, para falarem a mesma coisa. Ele disse: fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, o caminho da árvore da vida, o caminho da eternidade, que Isaías citou, Isaías 64, que ele está dizendo, Pedro está dizendo que Davi afirmou isso, pelo Espírito Santo, revelando a Cristo. Pedro está falando sobre Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus, por isso é aprovado por Deus. Então, Cristo é o nosso modelo do escolhido de Deus, do ungido de Deus. Nós devemos crer em Cristo, nós devemos seguir a Cristo. E aqui Pedro está ensinando quem é Cristo, o que acontece, o que Cristo faz, o que Cristo nos ensina, o que a palavra de Deus anuncia sobre Cristo. Ele é ele é o que traz a alegria do Espírito Santo.
Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o que enche a nossa alma de júbilo pelo Senhor. Ele é o que nos dá força, Ele é o que nos levanta, nos ensina a palavra e nos dá poder para anunciá-la, nos dá conhecimento, sabedoria. Ele fala através de nós. Ele está aqui, Ele está falando. Ele traz esta forma de comunicar a palavra de Deus com palavras inspiradas pelo Espírito Santo, reveladas pelo Espírito Santo, de acordo exatamente com o que está na palavra, sem pularmos, sem irmos para doutrinas manipuladas por homens, pela carne, que são ventos de doutrina, de ideias, são ventos porque são espaços, são criações da mente humana, são invenções humanas, mas não tem sequer coragem de abrir a palavra e vir lendo ela, porque ela em algum momento vai falar do que outra denominação faz, e ele é homem, ele está suprimindo esta parte da palavra, e você não pode se orientar por alguém que foge de textos, de palavras, de momentos em que Deus está falando, em que é necessário obedecer aquela palavra. E homens mal intencionados torcem a palavra de Deus, pulam, acrescentam e sofrerão a condenação. Muitos estarão no inferno clamando a Deus porque não foram ensinados corretamente, como o rico não foi ensinado corretamente e lá lamentava a sua situação. Então você não pode passar por isso. Então você tem que vir para a palavra e estar acompanhando esta palavra revelada como um todo pelo Espírito Santo, que não tem compromisso de agradar o homem, agradar a carne, mas somente agradar a Deus, apenas realizar e cumprir a palavra de Deus e trazer toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus e realmente vivermos de verdade em amor e em obediência a Deus na sua palavra, conhecendo os caminhos da vida e agradando a Deus, servindo a Deus, Deus vindo habitar em você, então você será, como está escrito aqui, com a tua face me encherás de júbilo, porque eu vejo a tua face, porque Deus fala comigo constantemente, porque Deus está comigo, Deus está aqui, então nós vivemos constantemente em júbilo, em alegria pela presença de Deus, em paz pela presença de Deus em nossa vida, contemplando a tua face, ó Pai. Nós andamos na alegria da vitória da vida, da confiança na presença de Deus conosco. Versículo 29 diz assim: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então esse salmo não é sobre Davi. Davi morreu e nós até sabemos onde está agora a sua sepultura. Está lá declarado, registrado, assinado, comprovado que ele ali foi sepultado. Ele está ali sepultado. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, sobre a promessa, o concerto de Deus com Abraão, com Isaac e Jacó, com o povo de Israel, que foi passado o concerto para os judeus, para Davi, nesta sequência, sobre o trono de Israel, que seria eterno. Então, quando há uma promessa de eternidade, essa promessa se cumpre com o Cristo, o Filho de Deus eterno, que ressuscita, o que vence a morte. Esse cumpre o concerto de Deus, esse é o escolhido de Deus. Então, já está aqui dizendo que se a promessa, o concerto com Davi foi
para sempre o seu trono, ele só se cumpre com Cristo. E nós então também entendemos que este cumprimento do ministério de Cristo é eterno, é espiritual. Ele só se cumpre agora através do derramamento do Espírito Santo. Cristo é eterno, cumpre o concerto do reino. E o Espírito Santo é eterno, cumpre o concerto do ministério, do sacerdócio pleno, do ministério de Cristo, do anúncio do Evangelho até o fim. São anúncios proféticos. Davi, como profeta, anunciou Cristo. Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo, para que essa obra de Cristo continue. Então, agora, até o fim, até a volta de Cristo, o ministério continua através agora do Espírito Santo. Então, nós já sabemos, Pedro está anunciando que esse derramamento do Espírito Santo foi feito por Cristo, porque agora é um ministério celestial. Agora a voz vem do céu, vem de Deus para nós, através de Cristo, e a partir de Cristo, através do Espírito Santo, que Cristo é aquele que derrama o Espírito Santo. Cristo é aquele que nos une aos céus. Foi Ele que, vencendo a morte e ressuscitando, abriu a possibilidade do Espírito Santo ser derramado do céu. Ele foi da terra aos céus e enviou de lá o Espírito Santo para aqueles que são seus, aqueles que são escolhidos seus, os que creem no seu nome, os que o obedecem, os que creem de coração, crer e observar, os que ouvem e praticam a palavra. É assim, os que realizam a obra de Deus, os que agradam a Deus. Estes são os servos de Deus, estes são os filhos de Deus, estes são os escolhidos de Deus. Você precisa honrar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, para ser um filho de Deus. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo para ter poder, sabedoria, discernimento das coisas de Deus. Senão, por mais que você se esforce, você nunca entenderá com a mente humana as coisas de Deus. Somente o Espírito Santo entende as coisas de Deus e nos dá a mente de Cristo, nos revela Cristo para vivermos realmente a vida que agrada a Deus. Vamos continuar vendo isto na palavra de Deus. Versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades. Ele repete este contexto, essa palavra, nem a sua carne viu corrupção. Versículo 31 repete o 27, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então vamos começar o evangelho daqui, vamos montar este caminho. Começa na ressurreição, ele venceu a morte. Deus ressuscitou a este Jesus, porque ele foi aprovado. É o varão eleito. Na sua avaliação, a sentença é Cristo, o aprovado, o eleito, o escolhido de Deus. Ele é o modelo do homem que agrada a Deus. Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo Nazareno, Jesus Cristo que viveu entre nós em carne, viveu e agradou ao Pai, por isso o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então aqui está um resumo do Evangelho. Cristo venceu a morte, Cristo teve que padecer, tinha que ser levado à morte, a ser crucificado, a ser rejeitado pelo mundo, para vencer o mundo, para vencer o mal.
ao se entregar até a morte, ao amar até o fim, ele foi aprovado, porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz, ele morreu por nós, ele prova o amor para conosco, morrendo por nós, teve que consumar a morte. Estando na morte, a morte não conseguiu retê-lo, ele venceu as ânsias da morte de segurá-lo, como fazia com todos até Cristo, mas Cristo venceu. A morte não conseguiu segurar, a Cristo foi vencida por Cristo. Cristo vence a morte. O Pai, então, o ressuscita. Ele volta ressuscitado, se revela e sobe exaltado pela destra de Deus. Então, Deus está no controle, Deus está no comando e Deus o arrebata. Ele é exaltado até os céus, é elevado às alturas e realmente até o trono de Deus. Ele dá a coroa da vitória, ele venceu o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Então ele ali recebe a glória prometida pelo Pai, começa a entrar na posse da herança do Filho, se alegrando, se exaltando, jubilando pela alegria da vitória. E ali Pedro está explicando essa sequência do Evangelho, da pregação, do batismo com o Espírito Santo. Ele diz assim: e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Cristo prometeu que receberia do Pai na sua herança, a primeira parte da herança, que ele iria compartilhar conosco toda a herança, mas a primeira, o penhor, o início é o Espírito Santo, é o primeiro. Então ele chega ao céu, recebe o Espírito Santo para derramar, enviar sobre nós, nos batizar com o Espírito Santo e enviar o Espírito sobre toda a carne, sobre todas as nações, todo aquele que crer, que o buscar, que realmente o coração se converter a Cristo, para a glória de Cristo, para obedecer a Cristo, para andar no seu caminho, esse o Senhor batiza com o Espírito Santo. Está disponível para toda a carne. Nós já falamos aqui, temos repetido, que foi tirada uma porção do Espírito de Moisés para um grupo de líderes. O Antigo Testamento vinha trabalhando até João Batista, até Jesus, no início do seu ministério, antes da sua ressurreição, com uma porção do Espírito para alguns profetas, alguns sacerdotes, alguns ajudantes de Moisés receberam parte do Espírito de Moisés, mas deu para poucos. Mas Jesus é aquele que derrama sobre toda a carne. Ele realmente recebeu a plenitude do Espírito Santo. Ele tem para nos batizar. Ele tem para dar para todos nós a unção, o batismo com o Espírito Santo. É o que está aqui em Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, aos céus, levado por Deus, pela mão poderosa de Deus, escolhido de Deus, nas mãos de Deus, que agrada a Deus, o Cristo, exaltado acima de todos, recebe a promessa do Pai, o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Os sinais, as línguas, as profecias, eles glorificavam a Deus. Os apóstolos receberam o Espírito Santo, já começaram a glorificar a Deus em todas as línguas conhecidas ali que estavam presentes. Todos ouviram, simbolizando que o Espírito Santo sabe falar e se comunicar com toda a terra. Ele pode batizar todas as línguas, todos os povos e nações podem receber o dom do Espírito Santo. É para toda a carne, para toda a terra, é para todos. Cristo, o modelo agora do homem que agrada a Deus, que Deus escolhe, ele recebeu o Espírito Santo na sua plenitude para derramar sobre todos, sobre todo o mundo, todas as nações da terra, em todos os lugares, ilhas, continentes, todos os lugares, por todas as cidades, tribos, nações, todos os lugares, com todas as denominações. O Espírito Santo é
mesmo para todos, e deve ser buscado, deve ser recebido, para que a obra de Deus seja feita somente através do Espírito Santo, que Jesus nos prometeu e derramou. E Pedro está aqui explicando para os judeus que o Espírito Santo é para o povo de Israel, para todas as nações, começando de Jerusalém, como cidade sede, como Monte Sião, de onde foi anunciado por Isaías que de lá sairia a lei, a palavra do Senhor. Foi anunciado pelos profetas. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então Pedro continua pregando, falando sobre o salmista, sobre Davi, sobre o rei Davi como profeta, nos salmos, que estão em todos os salmos, as profecias reveladas pelo Espírito Santo, revelado também em forma de canções, de louvor, de adoração, mensagens proféticas que eram entoadas, eram proclamadas, eram anúncios também sobre o Cristo. E que ele então recebe essa promessa. Todos estão interligados. Pedro escolheu, o Espírito Santo trabalhou na vida de Pedro para que ele fizesse citações dos salmos como profecia, que dizia, todas elas interligadas na mensagem de Cristo ser exaltado e assentar-se à direita do Pai, da sua proximidade com o Pai, de estar ao lado, do lado direito, do lado principal. Então ele ter essa intimidade com o Pai, essa proximidade de autoridade para receber o Espírito Santo e para realizar então essa obra culminante do Evangelho, essencial para o Evangelho, para o anúncio, para o entendimento do Evangelho. João Batista diz que é a culminância, é o ápice do ministério de Cristo, quando João Batista diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos repetido, temos mostrado que inclusive os apóstolos, a partir de Pedro, começam a pregar sempre lembrando do que disse João Batista. Paulo diz, acabamos de ler, Atos 19, onde Paulo cita João Batista e diz: a mensagem é esta, não há outra. O que nos interessa é que Cristo batiza com o Espírito Santo. Foi o que João Batista disse: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá outro que é maior do que eu, de tal forma que eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Por quê? Porque ele vos batizará com o Espírito Santo, com o Espírito que ele recebe do Pai, com a promessa do Pai, do céu, é superior. Não consigo nem desatar, não sou nem digno para desatar a correia de sua sandália, porque ele vem do céu, ele batiza com o batismo do céu, do Espírito Santo, com o poder de Deus. É aí que nós vamos realizar a obra de Deus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava orando, sentindo a presença de Deus, e orava, intercedia numa oração missionária por outra nação, e de repente eu percebi que alguém parou atrás de mim, estava ajoelhado orando, ficou parado, em pé. Eu virei a cabeça para trás, olhei para o chão e vi uma sandália, vi os pés e vi um vestido branco. E eu voltei para frente, eu comecei a sentir algo diferente em mim. Senti uma presença. Logo que alguém parou atrás de mim, eu senti uma presença tremenda. Algo ali já me envolvia, o corpo todo, do alto da cabeça, as plantas dos pés, já me sentia ali envolvido naquela glória, naquela presença. Eu tive que olhar, porque eu disse para mim mesmo: alguém está aqui, alguém está atrás de mim, alguém parou, alguém chegou.
Cristo chegou. Eu olhei e vi os seus pés, vi uma sandália, vi um vestido comprido, vestido branco, muito bem colocado na posição dos pés, em que aparecia os pés totalmente. Eu voltei para a frente, continuei ali orando e comecei a pensar e falar: Jesus está aqui. Ele veio fazer alguma coisa, ele vai falar comigo, ele vai me ensinar, ele vai me tocar, ele vai me chamar para ver o seu rosto, ele vai bater nas minhas costas, vai me levantar. O que ele vai fazer? Eu fiquei ali por uns instantes sentindo a presença dele, estava ali, e eu meditando, eu orando, eu tentando antecipar, entender o que iria acontecer. Então, nesta hora, Jesus ali, eu estava buscando, jejuando em segredo já, naquela semana toda, eu estava buscando a Cristo, o batismo com o Espírito Santo, e meditando na palavra, e buscando a Deus, e Jesus chegou. E eu então fiz justamente esta pergunta, eu perguntava: o que Jesus veio, ele está aqui. Eu busquei, e a palavra de Deus se cumpriu. Busquei de coração, orei, chorei, clamei, e Jesus está aqui. Eu sei que ele está aqui porque ele está respondendo a minha oração. Eu busquei e ele se fez achar, se deixou achar. Ele está se revelando a mim. Agora, qual será a próxima atitude dele, o próximo passo que vai acontecer? Então, neste momento em que eu esperava e meditava, foi que eu, com os olhos fechados e orando, eu vi então uma bola de fogo que vinha dos céus em minha direção. E eu vi os planetas, eu vi o espaço sideral amplo, eu via como que planetas próximos, e essa bola de fogo vinha passando rapidamente entre os planetas, como um cometa, e vinha vindo do céu e descendo em direção à Terra. Eu vi que estava vindo em minha direção. Havia um ângulo de descida. Veio lá do céu, lá do mais alto céus, e vinha para a terra. Ao mesmo tempo que eu via aquela bola de fogo, eu comecei a sentir do meu interior, como do ventre, um pouco abaixo do estômago, começou a subir alguma coisa. Comecei a sentir que algo subia de dentro de mim. E a bola de fogo vinha vindo do céu em minha direção. De repente, aquela bola veio e se chocou comigo. Ela veio sobre mim e veio em meu rosto, se chocou com a minha face. Ao mesmo tempo, simultaneamente, aquilo que veio subindo pela garganta e saiu pela boca. Eu comecei a falar em outras línguas, em diversas línguas. E eu entendia que algumas eram o inglês, era o espanhol, era como se fosse o hebraico, eram várias línguas, algumas relativamente conhecidas, como o italiano, o espanhol, o inglês, outras línguas, como o japonês, como o hebraico, da qual eu já tinha alguma noção, eu percebia a entonação e foi me tomando, e falando, me colocou de pé. Aí eu só via a glória, eu só via a luz. Eu estava ali de pé e falando, a minha boca pronunciando palavras em outras línguas. Alto, vieram os colegas orar. Eu estava no Instituto Bíblico, os colegas vieram orar comigo, me abraçaram, oraram, clamaram, pediram discernimento a Deus. E se alegraram, diziam: é Deus mesmo que está batizando com o Espírito Santo. E eu fiquei falando de 10 horas da noite até 4 horas da tarde. Então, eu estou relembrando esse testemunho, quero fazer sempre que a palavra de Deus nos dirigir a isso, que o Espírito Santo nos mostrar a importância desse testemunho, para dizer, então, a resposta. Cristo chegou, ele estava ali comigo. Eu vi os seus pés, eu vi as orlas do seu vestido muito bem feitas, na posição correta, tudo branco, muito claro. Jesus estava ali e eu orava: Senhor,
E agora? O que Jesus vai fazer? Sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio me batizar com o Espírito Santo. Porque é o melhor que há. É o caminho da obra de Deus. É termos a palavra, é buscarmos praticar a palavra, amarmos a Deus através da obediência à palavra, de buscarmos a glória de Deus nessa terra. E recebermos o batismo com o Espírito Santo. É isso que Jesus quer fazer, foi isso que ele veio fazer na minha vida. Isso que ele veio me revelar, que ele me escolheu, ele se agradou de mim, ele falou isso comigo diretamente, em voz audível, e veio então me batizar com o Espírito Santo e com fogo do céu, com um meteoro, bola de fogo que veio sobre mim, do alto, como um batismo de derramamento. E falando em outras línguas e profetizando, o Espírito Santo me colocou de pé, eu comecei a agir, ele começou a comandar meus braços, minhas pernas, meus gestos, para me tornar um pregador. Comecei a falar com autoridade. Ele me movia. Enquanto eu falava, ele me tomava também nos próprios gestos, toda a minha vida, todo o meu corpo, todo o meu ser. Ele veio habitar dentro de mim. Não foi apenas uma experiência eventual, exterior. Não, totalmente interior. Ele veio morar em mim, ele veio para mim, ele veio do céu, ele foi derramado do céu. É isso que está aqui na palavra. Foi derramado o Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, sobre mim, sobre a minha vida. Talvez na minha vida algum aspecto sacerdotal, do pregador, do ministro, do levita, do profeta, talvez alguma coisa além, talvez uma coisa a mais, talvez um dom, alguns dons espirituais a mais, algo a mais. Porém, é conforme está aqui na palavra, na base da palavra, do derramamento do Espírito Santo. Então, o que Deus tem para nós? O que Jesus prometeu? O que Ele vai fazer? O que João Batista anunciou que Ele faria? Ele batiza com o Espírito Santo. Ele veio me batizar com o Espírito Santo, porque toda a resposta, toda a solução para o ministério, todas as realizações do ministério, todos os dons, todo o conhecimento, toda a possibilidade de estar trabalhando com a palavra de Deus, estar utilizando a palavra de Deus com sabedoria, vem do batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá. Então aqui Pedro está dizendo, a promessa do Pai é o derramamento do Espírito Santo. A solução da obra de Deus é o batismo com o Espírito Santo. O que Moisés desejou foi que todo o povo de Deus fosse cheio do Espírito Santo. E ali já lhe estava sendo revelado que Cristo, o que viria, o profeta que viria depois dele, o escolhido de Deus, Jesus, o Nazareno, varão, aprovado por Deus. Aqui na mensagem de Pedro, a primeira mensagem de Pedro após o Pentecostes, ele diz, este é o caminho de Deus, aqui está a sabedoria de Deus, batizar com o Espírito Santo, aqui está a solução do céu, aqui está a promessa de Joel, de Ezequiel, aqui está o que João Batista anunciou sobre Jesus. Ele poderia dizer, ele é aquele que ensina o sermão do monte, esse que virá vos fará saber coisas importantes, vos dará aula, será mestre, ele andará pelas ruas e realizará milagres. Mas João Batista disse o que está acima de tudo isso, o que é definitivamente necessário para que nós possamos anunciar isto, anunciar o sermão do monte, anunciar a palavra de Deus.
os evangelhos, de Gênesis, Apocalipse, toda a palavra de Deus, todas as escrituras que nos fazem sábios para a salvação. Para que isso aconteça, para que esta palavra realmente se torne uma palavra viva, poderosa, eficaz, o poder do evangelho vem com o batismo com o Espírito Santo. Então Jesus veio me batizar com o Espírito Santo, me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, aos cativos, aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar que Jesus está para chegar, anunciar o caminho da salvação, a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te batize com o Espírito Santo, que você receba tudo aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus.